Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar um assunto bastante específico, um assunto que é a Lei Federal 7.827 de 1989. Esta lei, a Lei 7.827 de 89, nada mais, nada menos, ela trata o quê? Da efetivação, da criação dos fundos, né? Professor, quais fundos? 3 fundos bastante específicos, né? É o FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, né? Fundo do Nordeste e fundo aí do Norte do país. São os 3 fundos constitucionais muito importantes, na qual irão receber aí 3% dos recursos do fruto da arrecadação de 2 impostos, né? Do Imposto de Renda e do IPI, né? Fundo Constitucional. Professor, e aí? Cara, é um assunto que eu adoro explicar, é um assunto muito importante. Aqui eu vejo que há uma distribuição de renda, então é o Fundo Constitucional. Vamos lá, então vamos estudar essa lei muito importante. Tá? Com certeza, se essa lei consta no seu edital, pode ter certeza que pelo menos uma questão irá ser cobrada sobre a Lei 7.827. Então, rapidamente, vamos para a ementa da lei. Tá? Não é querendo ser repetitivo, mas eu tenho que ler para vocês. Então, Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989. Né? Regulamenta o artigo 159, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal, hoje vai regulamentar. Então, tem um dispositivo constitucional e, com base nesse dispositivo constitucional, foi editada essa lei. E essa lei, que é a Lei 7.829, você nunca deve esquecer disso, vai instituir o FNO, que é o Fundo de Financiamento do Norte, o Fundo de Financiamento do Nordeste, que é o FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e dá outras providências. Bacana? Então, você já sabe para que é essa lei. É para a regulamentação da Constituição Federal, artigo 159, inciso 1º, a linha C, que a gente vai ler esse cara já já, e vem instituir o quê? Os 3 fundos. Onde que está instituído os 3 fundos, professor? No artigo 1º, ó, ficam criados o Fundo Constitucional e Financiamento do Norte, FNO, o Fundo Constitucional e Financiamento do Nordeste, FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, para fins de aplicação dos recursos que trata a linha C do inciso 1º do artigo 159 da Constituição Federal, os quais se organizarão e funcionarão nos termos desta lei. Pronto, então vocês já sabem, vamos lá, assunto importante, já caiu em prova, aliás, isso é muito cobrado, então a Lei 7.827 de 89 vai criar 3 fundos. Quais são? O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, o Fundo do Nordeste, FNE, e do Centro-Oeste, FCO. Professor, tudo bem, com base em quê? Na Constituição Federal, artigo 159. Todos os fundos, nós temos que ter o quê? A sua respectiva destinação, aliás, a respectiva receita. E a receita desses 3 fundos, eu tenho que ir lá na Constituição Federal para vocês, no artigo 159. Então, vem comigo aqui. O artigo 159, lá na Constituição Federal, eu não estou aqui na lei, estou lá na Constituição Federal, que eu tenho que fazer essa ligação da lei para a Constituição, para vocês entenderem, ter uma visão sistêmica. Vem comigo. O artigo 159 está lá da tributação e do orçamento. Do capítulo 1º, que é do Sistema Tributário Nacional, seção 4, que é o seguinte, a seção 6º, que é da repartição das receitas tributárias, ou seja, repartição significa que nós vamos ter um ente arrecadador e esse fruto dessa arrecadação, ela será destinada para determinadas pessoas políticas. Isso que diz aqui, a União entregará. Então, atenção, vamos lá. Inciso 1º, vem comigo. Do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre os produtos industrializados, 49% na seguinte forma. Então, olha só. Então, o artigo 159, ele trata o quê? Do imposto de renda mais o IPI, ok? Então, fruto dessa arrecadação,
Aí nós temos várias alíneas que vão dar 49. O nosso caso aqui é a linha C. Olha só, 3%, ó, 3% do que, professor? 3% do imposto de renda e do IPI para quê? Para a aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Parou? Ou seja, 3% aqui serão destinados para o FNO, o FNE e para o FCO, né? O FCO. Então, isso que está dizendo aqui, olha aí, a repartição. E aí, professor, é dinheiro pra caramba, pode ter certeza disso, né? Através de suas instituições financeiras de caráter regional. Vamos lá, deixa eu colocar esse cara aqui certinho. É claro que o meu estudo eu sempre adianto um pouco, depois eu volto, a gente vai para quê? Isso, para o aluno fixar. Então, 3% aqui serão destinados para o FNO, FNE e o FCO. Bacana. Aí ele fala aqui, através de suas instituições financeiras de caráter regional. Olha aí, instituições financeiras. Parou. E aí, professor? E aí é o seguinte, você tem que saber quais são essas 3 instituições financeiras. Hein? E aí, professor, quais são as 3? Vem comigo. Ó, BASA, Banco da Amazônia, BNB, Banco do Nordeste Brasileiro, e nós temos aqui o Banco do Brasil. Então, são essas 3, ó, olha, vem comigo, através de suas instituições financeiras de caráter regional. Quais são as instituições financeiras? BASA, BNB e Banco do Brasil. BASA aí, né, claro, região norte, BNB vai ser para a região do Nordeste e o Banco do Brasil praticamente aí pela região Centro-Oeste, ok? De caráter regional. De acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ou seja, a aplicação desse recurso não pode ser ao bel prazer dessas instituições financeiras. A aplicação desses recursos tem que estar o quê? De acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido, tá, do Nordeste a metade dos recursos destinados à região na forma que a lei estabelecer. Vamos lá. Professor, na forma que a lei estabelecer, qual é essa lei? É a lei 7.827 de 89. Então, essa lei que vai estabelecer. Professor, são 3%. Ok. Desses 3%, aqui diz o seguinte, que metade será assegurado para a região aí do Nordeste, não é isso? O semiárido do Nordeste, metade dos recursos. Professor, e aí? Aí é o seguinte, metade é 3%, não é isso? Então, vem comigo aqui. Então, professor, fala para nós aí. Vou falar. Então é o seguinte, a gente vai adiantar. Então, a Constituição Federal falou que é metade, né? Só que o Fundo Nacional, o FNO, é 1,8%, tá? Opa, o professor confundiu aqui, ficou um pouquinho, vamos apagar esse cara aqui. O do Nordeste vai ser 0,6% do total desse recurso, né? O do Nordeste aqui vai ser 1,8%, né? Desse recurso aqui. E o FCO, 0,6% desse recurso aqui, que no total dá o quê? Os 3%. Ah, professor, não estou entendendo, professor, mas a Constituição Federal, no seu artigo 159, inciso 1º, a linha C, falou que é metade. Pois é, falou que é metade. Então, não pode ser menos que a metade. Mas, claro que a legislação, no caso aqui, a lei, o legislador, ele pode estar atribuindo aqui um valor maior de que 0,5%. Então, hoje, essa é a distribuição aí, tá, da aplicação desses fundos, ou seja, muito recurso aí, graças a Deus, para o desenvolvimento aí das regiões, 3%, ok? Então, vamos lá. Cara, isso aqui cai na prova, isso aqui cai muito na prova, presta muita atenção. Então, FCO, FNE e FNO são fundos constitucionais. Todo fundo tem o quê? Tem a sua receita aí destinada. A principal fonte de receita é o quê? São 3% do produto da arrecadação do imposto de renda e do IPI, ou seja, muito dinheiro, sendo distribuído 0,6% para o FNO, FNE de 1,8% e para o FCO 0,6%. E quais são as instituições financeiras aí,
tá, de caráter regional que vão fazer a aplicação desses recursos de acordo com a lei. BASA, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste Brasileiro e o Banco do Brasil serão esses agentes financeiros. Bacana? E aí, professor? Cara, só com essa explicação aqui, você pode ter certeza absoluta que você acerta várias questões de concurso. Tá? Então, eu tenho que fazer essa ligação aí da Constituição Federal. E agora, professor, agora vamos fazer alguns exercícios, tá, em relação a isso, porque essa parte constitucional é o assunto que é mais cobrado, e depois dos exercícios a gente vai ler, nós vamos estudar artigo por artigo, dispositivo por dispositivo da Lei 7.827. Então, vem comigo aqui. Banco Nacional do Nordeste, FGV, 2014, cargo de analista. Assinale a alternativa que apresente os fundos constitucionais criados para fins de aplicação dos recursos que trata o artigo 159, inciso 1º, a linha C, da Constituição Federal de 1988 e da Lei Federal 7.827 de 89. Ok. E aí, professor? Cara, ficou fácil. Artigo 159, inciso 1º, a linha C. Artigo 159. A União entregará, inciso 1º, 49% do produto da arrecadação do imposto de renda e do IPI. A linha C, para 3% para quem? A linha C, ó, FNO, FNE e FCO. Fundo de Financiamento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Então, são as três alternativas. Qual que é a alternativa? A, fundo, FNO, sim. O que mais? FNE, sim, mas está faltando um cara. Sim, está faltando, então está errado. B, FNO, ok. Né? FNE, ok. E o FCO, correto. Então, gabarito, letra B de bola, né? Ou seja, nessa questão, você tem que saber o seguinte, quais são os três fundos. Então, FCO, FNE e FNO são os três fundos constitucionais, né? Então, o modus operandi é você encontrar uma dessas alternativas. Gabarito, letra B de bola. FNO, FNE e o FCO. Mais uma questão de concurso, né? UEG, Universidade Estadual de Goiás, a OCP 2017, cargo de analista, né? Não adianta. Quando se fala em fundos, cara, FCO, FNO e FNE, o que é mais cobrado é o artigo 159 da Constituição. No artigo 159 da Constituição Federal, está estabelecido que a União entregará, do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ok, né? Nós temos aqui o quê? O imposto de renda, mais o quê? E sobre os produtos industrializados, ok, né? Mais o IPI, tá? 48% da seguinte forma. Aí tá errado, né, cara? Que é 49%, né? Aí o examinador colocou um comando errado, né? Mas tudo bem, a OCP que fez esse negócio. Mas tudo bem, vamos embora. Da seguinte forma, ou seja, esses três fundos aqui, a linha C, 3% da aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões, 3% da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, BASA, BNB e BB, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ok, de acordo com o Conselho, né, Conselho da Sudã, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste metade dos recursos destinados à região a que se a lei estabelecer. Que lei? É a Lei 7.827. Letra A, vem comigo aqui. Aliás, essa determinação constitucional foi regulamentada pela Lei 7.827 de 89, que resultou na criação de importante mecanismo de incentivo ao desenvolvimento da região Centro-Oeste denominado. Ou seja, para atender a região Centro-Oeste, qual que é o fundo que foi criado? FCO. Olha aí. Então, FCO é Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, letra B de bola, né? Se no comando da questão o cara colocasse Norte aqui, você ia colocar FNO. Se colocasse Nordeste, FNE, né? Ou seja, gabarito, letra B de bola, né?
letra B de bola, é o gabarito correto aí dessa questão, muito fácil. Quem estuda aqui na LAC Concursos não erra questão nenhuma desse assunto, né? Vem comigo. Das finalidades e diretrizes. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar essa lei aqui, artigo por artigo. Artigo 2º. Qual que foi o trabalho do artigo 1º? O trabalho do artigo 1º foi cumprir a Constituição. Criou os 3 fundos, né? O FNE, o FNO e o FCO. Tá? Artigo 2º, ele vai falar o seguinte: os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões. Então, o objetivo dos 3 fundos, cara, tá, que vai receber recursos aí da fonte 100 dos tributos do Imposto de Renda e do IPI, tá, 3% é muito dinheiro, tá certo? É para contribuir para o desenvolvimento econômico e social das suas respectivas regiões, né? Através das instituições financeiras federais, são 3, BASA, BNB e Banco do Brasil, de caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos em consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento. Ou seja, como é que vai ser a aplicação desses recursos? Através de programas de financiamento de setores específicos. E esses planos de programa de financiamento têm que estar em consonância com os planos regionais de desenvolvimento. A gente vai falar sobre isso aqui. Parágrafo 1º. Na aplicação de seus recursos, os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficarão a salvo das restrições de controle monetário de natureza conjuntural e deverão destinar crédito diferenciado aos usualmente adotados pelas instituições financeiras em função das reais necessidades das regiões beneficiárias. Ok, né? Ok, professor. E aí, professor? Vem comigo aqui. O que está falando aqui? A aplicação desses recursos deverão destinar crédito diferenciado. Inclusive está em negrito aqui. Professor, o que é isso aqui, professor? Taxa de juros subsidiados, menores. Tá? Em relação a isso, tá? Eu tenho um conhecido, ok, que tem um FCO. Tá? Tem um conhecido que tem um FCO. Tá? Professor, como é que funciona esse FCO, cara? Claro que eu estou falando do FCO, mas ele pode se estender aí também para o Fundo do Nordeste ou do Norte, FNO e FNE aí perfeitamente, né? Então esse meu conhecido, ele queria montar uma loja aí, certo? Vou até falar, vou fazer a marca para você, uma loja da Subway, né? Esses lanchinhos aí, ele foi lá e fez um FCO, tá? Cara, eu tive acesso a essa operação dele, essa cédula de operação dele. O cara é o seguinte, cara, papo reto com vocês, crédito diferenciado. A operação dele, essa operação dele, tá, saiu 6% ao ano. E o sistema de amortização e a cobrança de juros, cara, fantástica. E detalhe, se ele paga todo dia 1º, ele tem ainda 15% de desconto no pagamento dos juros. Cara, então é 6% ao ano. E se paga o dia 1º, tem 15% de desconto. Isso é um crédito diferenciado. Ou seja, taxas de juros aí, menos que a taxa Selic, né? Hoje a taxa Selic está em torno de 6%, a tendência está baixando mais, mas quando ele fez o financiamento, a taxa Selic estava em torno de 9% a 10% ao ano, né? Ou seja, realmente uma taxa diferenciada. Na época, ele fez também uma consulta aos bancos privados aí para obter o financiamento. Primeiro que os bancos privados pediram muitas garantias, ele não tinha todas essas garantias, e além disso, né, a taxa de juros gerava em torno aí de 12, 13% ao ano. Olha como o crédito realmente é diferenciado, ou seja, com certeza, realmente esses estados aí que são abrangentes, daí, que precisam desses recursos aí, com certeza é um crédito diferenciado, é um crédito que ajuda bastante no desenvolvimento dessas regiões.
No caso da região Nordeste, tá? Nós já sabemos que na região Nordeste ela vai receber um percentual diferenciado, né? Olha, no caso da região Nordeste, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste inclui a finalidade específica de financiar em condições compatíveis com as peculiaridades da área, atividades econômicas do semiárido, às quais destinará metade dos recursos ingressados nos termos do artigo 159, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal. E aí, professor? E aí eu tenho que chamar a atenção para vocês. A própria lei, nós estamos estudando na Lei 7.827, lá na frente ele vai definir os percentuais. A Constituição e o artigo 2º, parágrafo 2º, diz de metade. Só que você já tem que saber, tá? O valor real do FNE, Fundo Constitucional do Nordeste, o valor é 1,8%. E o FCO e o FNO é 0,6%. Esse percentual nós iremos ver no decorrer da aula ainda, né? Vem comigo. Exercício bacana, ó. Câmara dos Deputados, CESP 2014, concurso top de linha, concurso aí que todo mundo quer trabalhar na Câmara dos Deputados, né? Os fundos constitucionais de desenvolvimento das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, o objetivo é ampliar os recursos disponíveis a juros subsidiados às respectivas regiões, né? Professor, juros subsidiados, o que é isso? Na lei, ele fala o seguinte, ó, esses juros aqui são o quê? Diferenciados. Professor, onde está escrito isso? Está aqui, vou voltar rapidinho aqui, ó. Crédito diferenciado. Ó. Na aplicação dos seus recursos, os fundos constitucionais de financiamento Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficarão a salvo de restrições, ou seja, não pode ter controle monetário sobre natureza conjuntural, ou seja, está fora do controle monetário do Banco Central esses fundos, e deverão destinar crédito diferenciado usualmente adotado em instituições financeiras em função das reais necessidades das regiões beneficiadas, ou seja, esses juros subsidiados é o crédito diferenciados aí previstos e realmente eles são diferenciados, vale a pena. Se você conhece alguém na sua família aí que tem a oportunidade de acessar uma linha de crédito desses fundos, cara, manda bala, porque realmente agora tem que fazer o projeto bonitinho, tem que fazer a viabilidade, tem que acreditar no negócio, tem que trabalhar que vai dar certo. Logo, essa alternativa está mais do que certa, está corretíssima, né? Artigo 3º. Aqui a gente vai estudar artigo por artigo. Respeitadas as disposições dos planos regionais de desenvolvimento, serão observadas as seguintes diretrizes na formulação dos programas de financiamento de cada um dos fundos. Nós vimos que na Constituição Federal, essa lei está regulamentando o dispositivo da Constituição Federal. E lá na Constituição ele falou exatamente isso, que na aplicação desses recursos deverão respeitar os planos regionais de desenvolvimento. E para a elaboração desses planos e programas, nós temos essas seguintes características. Primeiro, concessão de financiamento aos setores produtivos das regiões beneficiadas. Ok. Olha aí, redação da Lei 13.530 de 2017, recente, né? Então, concessão de financiamento aos setores produtivos das regiões beneficiadas. Ou seja, mais para frente a gente vai ver que tem um artigo que vai definir exatamente o que considera região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, pode aplicar somente nessa área geográfica. 2. Ação integrada com instituições federais sediadas nas regiões. E essas instituições federais, nós já sabemos, principalmente instituições financeiras, né, BASA, BNDES, BASA, BNB e Banco do Brasil. Tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e mini produtores rurais e pequenas microempresas, as de uso intensivo de matérias-primas e de mão de obras locais, e as que produzam alimentos básicos para o consumo da população, bem como aos projetos de irrigação, quanto pertencente aos citados produtores em suas associações e cooperativas. Olha aí, então vai destinar linhas de crédito aí a esse setor produtivo. Item 4, né, preservação do meio ambiente, né? Então ele pode aplicar recursos do fundo no sentido de preservação do meio ambiente.
adoção de prazos de carência. Só voltando um pouquinho aqui, ó, preservação do meio ambiente, né? Só aproveitando um gancho aí, porque a bola da vez é isso, que é energia solar, né? Fotolaica, né? Aquela que faz a captação de energia solar e transforma essa energia solar em energia elétrica, né? Aqui no Mato Grosso, na minha cidade, na FCO, eu participei de uma palestra, tá certo? Uma palestra na qual pessoal lá da Superintendência do Banco do Brasil estava disponibilizando linha de crédito para os empresários no sentido de implantar esse sistema aí de energia solar para geração de energia elétrica. E estava exatamente no item número 4, preservação do meio ambiente. Então, você tem que ficar muito esperto, porque você tem que saber onde pode aplicar esses recursos, né? Que o examinador pode colocar exatamente um texto ilustrativo numa situação como essa para você interpretar. Item 5, adoção de prazos de carência, limites de financiamento, juros e outros encargos diferenciados ou favorecidos em função dos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos, espaciais dos empreendimentos. Adoção de prazos e carências, limites de financiamento, juros e outros encargos diferenciados. Lembra o caso que eu expliquei para vocês aí do conhecido meu que pegou um dinheiro lá para fazer um Subway? Cara, papo sério com você, cara. Ele pegou 3 carteiras, uma de capital de giro, tá? Uma de capital de giro, outra para obra e outra para equipamentos, né? Eram 3 cédulas lá que ele emprestou lá, né? 3 operações da FCO para o Subway, né? Ele começou a pagar uma delas, pagava o juro trimestral, encargos diferenciados, né? E 2 delas teve carência de 2 anos. Ave Maria, 2 anos. A loja já em operação, ele teve carência de 2 anos, cara. Pô, papo reto, hein? Mas tem que ser assim, cara. Para quê? Para que o empresário, o empreendedor, ele possa empreender, possa ter um suspiro, passa daquilo a sua fonte de renda, tá certo? E vai produzir o quê? Renda, vai gerar empregos e assim vai fazer o dinheiro circular, né? Conjugação do crédito com assistência técnica no caso de setores tecnologicamente carentes, né? Orçamento anual das aplicações dos recursos, então todo ano tem um orçamento anual que é aprovado. O uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias com limitação das responsabilidades de crédito por cliente ou grupo econômico, de forma a atender a um universo maior de beneficiários e assegurar racionalmente a eficiência, eficácia e o retorno às aplicações, né? Quando eu trabalhei no banco, só para fazer para vocês aí um parênteses em relação a isso, né? Quando eu trabalhei no banco, existia colegas que preferiam, né, pegar uma operação grandona só para a gente pôr um cara, porque dá menos trabalho. Claro que aumenta o risco, né? O que está falando aqui uma das diretrizes da aplicação de súmula? Eles querem o seguinte, maior número de beneficiários, que é a socialização, muito interessante, né? 9. Apoio à criação de novos centros, atividades e polos dinâmicos, notadamente em áreas interioranas, que estimulem a redução das disparidades infrarregionais de renda, né? Então, ele quer o quê? Uma interiorização do país na aplicação. 10. Proibição de aplicação de recursos a fundo perdido. Tá? Esse assunto aqui já foi muito cobrado, né? Proibição da aplicação de recursos a fundo perdido. Professor, o que é fundo perdido? Eu já ouvi falar muito disso, né, cara? Cara, fundo perdido é aquele recurso que você consegue adquirir, que você tem acesso a esse recurso, que você não precisa pagar. Então, o cara que empresta o dinheiro a fundo perdido, ele está emprestando dinheiro para uma pessoa que ele sabe que ele não vai receber, é fundo perdido, perdeu o dinheiro, né? E como isso aqui é um recurso público, o FCO é proveniente das receitas tributárias, do imposto de renda e do IPI, claro que esse recurso tem que voltar para o fundo, então não é fundo perdido, então você tem que pagar o financiamento e esse dinheiro ele vai ser o quê? Reaplicado, reinvestido, é inclusive uma fonte aí
é uma fonte do FCO. A gente vai explicar isso para vocês. Então, proibição da aplicação de recursos a fundo perdido. Já caiu em prova, hein? 11. Programação anual das receitas e despesas com nível de detalhamento que dê transparência à gestão dos fundos, que favoreça a participação das lideranças regionais, com assento no Conselho Deliberativo das Superintendências Regionais de Desenvolvimento. Então, nós temos o quê? Temos um conselho deliberativo dessa superintendência, a gente vai falar, e está garantindo o quê? A participação aí do setor produtivo, das lideranças regionais, para ter assento na aplicação desses recursos, na definição das políticas, né? Ampla divulgação das exigências de garantia e de outros requisitos para a concessão de financiamento. Tá? Claro, tem que dar, não é dinheiro a fundo perdido, porque as pessoas já pensam em relação a isso. Pô, FCO, então é fundo perdido. Não é, você tem que pagar. Inclusive, se o banco vai te executar, se você não pagar, ao mesmo tempo que eu tenho... Na verdade, eu tenho 2 colegas, né? Um colega que pagou certo, está pagando certinho o FCO, tá? Então, com o dinheiro lá do empreendimento dele, ele está conseguindo pagar o FCO. Vai dar um determinado tempo, o empreendimento vai ser dele. E eu tenho outro exemplo de uma outra pessoa que não pagou o FCO. Achou que não ia dar nada. Cara, o banco foi lá, ó, executou o cara. Executou, está na justiça lá, vai perder tudo, né? O inciso 13 é um inciso que pode cair na prova de vocês. Por quê? Porque, na minha opinião, mudou aí um pouco a concepção desses fundos. E o que eu digo para vocês? Eu sempre digo, tá, que o examinador adora cobrar 3 coisas: novidade, exceção e números, né? Novidade. Primeiro, que foi incluso pela Lei 13.530 de 2017. Concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos, né? Olha aí, ó. Cursos superiores não gratuitos, o que trata a Lei 10.260. Professor, o que trata a Lei 10.260? É a lei aqui que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do ensino superior e dá outras providências. Ou seja, esse cara aqui nada mais é do que o crédito estudantil. Então, é o seguinte, você pode utilizar esse recurso como crédito estudantil. É uma questão aí muito bacana, tá certo? Muito bacana, uma questão que pode ser cobrada em prova, então vamos ligar nossas antenas. Ok. Pronto. Dos beneficiários, então está aqui. Estamos andando na lei aqui. Professor, quem que são os beneficiários? Só para entender. É para onde essas instituições financeiras, claro, cada uma no seu quadrado, BASA, BNB e Banco do Brasil, pode emprestar o recurso, né? Pode, claro, através dos programas regionais de desenvolvimento aprovados pelos conselhos das superintendências regionais, tem toda uma estrutura, a gente vai falar sobre isso nessa aula ainda, ele vai poder aplicar. Então, quem que vai aplicar? São beneficiários dos recursos dos fundos condicionais de financiamento Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou seja, somente a essas pessoas aqui listadas podem ser objeto desse recurso. Primeiro, produtores e empresas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou seja, a pessoa física pode receber também, pode pleitear um dinheiro desse aí. E cooperativas de produção que, de acordo com as prioridades estabelecidas nos planos regionais de desenvolvimento, desenvolvam atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, de empreendimentos comerciais e de serviços das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ok, né? Tranquilo. 2. Estudantes. Isso aqui já para atender aquela inovação da lei que eu passei para vocês. Estudantes regularmente matriculados em cursos superiores de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, que contribuirão para o desenvolvimento do setor produtivo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de acordo com as prioridades estabelecidas nos planos regionais de desenvolvimento. Ou seja, pode aplicar para o item 1 e o item 2 são os beneficiários desses recursos aí, são bastante recursos. Ou seja, vou fazer um comentário para vocês, né? Então, aqui é um leque muito grande, ó, produtores, empresas, claro, pessoas físicas e jurídicas, cooperativas de produção,
de acordo com as prioridades, ok? Pode investir no quê? Ó, desenvolva atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial e de empreendimentos comerciais e de serviços das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ou seja, o leque de beneficiários, de pessoas que podem pleitear esses recursos é muito grande. E, além disso, houve alteração em 2017 para a galera aí, né, de não gratuitos aí de ensino superior, né? Parágrafo 1º, tá certo? É uma pequena observação. Vem comigo aqui. Os fundos constitucionais de financiamento poderão financiar empreendimentos de infraestrutura econômica. Olha lá, empreendimentos de infraestrutura econômica, inclusive de iniciativa de empresas públicas não dependentes de transferências financeiras do poder público considerados prioritários para a economia em decisão do respectivo Conselho Deliberativo. Professor, fala para mim o que significa empresas públicas não dependentes. Então, nós temos dois tipos de empresas públicas, aquelas empresas públicas, né, dependentes e aquelas não dependentes. Professor, o que é uma dependente? Dependente é aquela empresa que não consegue se autossustentar. Então, depende de quem? Do Poder Executivo, né? Então, o Poder Executivo, o Poder Executivo todo mês repassa recursos para o custeio dessa empresa. Então, essa é uma empresa dependente. A não dependente significa aquela empresa o quê? Que ela é autossuficiente e não recebe recurso público. Então, pode aplicar, então, projetos de infraestrutura. O que é infraestrutura? Infraestrutura econômica, né? Usinas elétricas, por exemplo, e assim por diante, a empresas públicas não dependentes. Parágrafo 2º. No caso de produtores de empresas beneficiárias de fundos de incentivos regionais ou setoriais, a concessão de financiamentos que trata esta lei fica condicionada à regularidade da situação com a Comissão de Valores Mobiliários e dos citados fundos de incentivo. Você tem que estar regular, né? Para efeito de aplicação dos recursos, entendem-se por, né? Vem aqui. Ou seja, efeito de aplicação. Quando fala de aplicação, é o quê? A região. São quantos fundos? 3. Primeiro fundo, ó, Norte, região compreendida entre os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Ou seja, os 7 estados aí pertencentes à região Norte podem ser objeto de aplicação do FNO. Região Nordeste, né? Aí vem a pegadinha, e isso é cobrado muito em concurso público, né? E o que acontece aqui? O legislador, sabiamente, né? Ele, claro, colocou todos os estados do Nordeste, né? Todos os estados do Nordeste, e além do estado de Minas Gerais e Espírito Santo foi incluído aí na área de atuação da Sundene, que é a Superintendência de Desenvolvimento Regional. Nordeste, região abrangida pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. São os 9 estados nordestinos, né? Além das partes dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, incluídos na área de atuação da Sundene. Professor, além das partes dos estados, ou seja, não é todo estado, é aquela parte norte de Minas Gerais e a parte norte lá do Espírito Santo também pode ser objeto aí, e é objeto sim, num caso aqui, vai ser o Fundo Nacional do Nordeste, o FNE, né? E finalmente o nosso querido Centro-Oeste, região abrangida dos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, ou seja, os 3 estados aqui do Centro-Oeste mais o Distrito Federal. Professor, e aí? Está faltando um cara aqui. Sim, está faltando um cara que é daquela região do semiárido, lá do 159, inciso 1º, a linha C. Quarto, semiárido, a região natural inserida na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, definida em portaria daquela autarquia, redação dada pela Lei Complementar 125. Bacana. Então, essa área de atuação cai em concurso? Cai, vem comigo.
BNB FGV 2014, cargo de escriturário, né? O Fundo Constitucional do Nordeste, FNE, tem seus recursos administrados pelo Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Quanto a esse fundo, analise as afirmativas a seguir. 1. Na formulação dos programas de financiamento do FNE, será observada a proibição de aplicação de recursos a fundo perdido, né? Olha só, né? O que está dizendo aqui, né? Ficará o quê? Ó, então, olha só, Fundo Nacional do Nordeste. Na formulação dos programas de financiamento, será observada a proibição de aplicação de fundo perdido. Professor, o que é fundo perdido? Fundo perdido é aquele dinheiro que se empresta e não quer a devolução em fundo perdido, né? Toma, é seu, né? Só que você tem que gastar naquilo que foi previamente objeto daquela solicitação de dinheiro. Gente, nenhum recurso, tá? Nem do FNE, nem do FCO e nem do FNO deve ser de fundo perdido. Logo, a questão está absolutamente correta. 2. Os planos regionais de desenvolvimento poderão estabelecer prioridades para os fins de distribuição de recursos entre os beneficiários do FNE, exatamente, né? Esses planos regionais de desenvolvimento que dita as diretrizes e o direcionamento. Então, alternativa correta. Os recursos do FNE devem ser aplicados no Nordeste, assim compreendido como a região abrangida pelos estados, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, né? Sergipe e Bahia. E aí, professor? E aí está faltando. Está faltando quem, professor? Está faltando Minas Gerais, tá? E Espírito Santo, né? Basicamente aquela região norte dos estados ali, que é do semiárido. Logo, questão muito fácil, claro, aluno aqui do LAC Concursos aí não erra uma questão como essa, porque aqui no LAC Concursos o professor Luiz faz questão de estudar artigo por artigo, mesmo que o cara aqui não dá tanta atenção em relação a isso, mas a gente faz a leitura logo. Gabarito, letra B de bola, itens 1, tá? Aliás, letra A, né? É letra A, tá correta essa questão aqui. Vou arrumar esse negócio agora, só um minutinho aqui. Já vou fazer a correção. Não precisa cortar, viu, Beni? Beni é o nosso editor-chefe aí, né? Então, aqui estão corretas a letra A, que o inciso 1 e inciso 2, né? Tá? Inciso 1 e inciso 2 que estão corretos, né? Não é a letra B, tá? Letra B, porque o item 3 está errado, o item 2 está correto, ok? Bacana, fechou, né? Vem comigo, vamos continuar. 12 recursos e aplicações, né? Como assim 12 recursos? A fonte, né? Professor, já entendi, a principal fonte é aqueles 3% do imposto de renda, imposto e do IPI. Bacana. Mas o seguinte, vem comigo. Aqui é fundo perdido? Não, não é fundo perdido. Então quer dizer o seguinte, cara, eu pego o recurso, eu aplico, tá? O cara vai pagar juro, vai voltar o dinheiro. Então, esse dinheiro que volta do pagamento dos empréstimos também é fonte. Aqui fala, ó, constituem fontes, ou seja, verbo é plural, né? De recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Nordeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quais são? Vem comigo aqui. 1. 3% do produto da arrecadação do imposto sobre a renda, proventos da natureza e o imposto sobre produtos industrializados, IPI, entregues pela União, na forma do artigo 159, inciso 1º, linha C da Constituição Federal. Primeiro fundo. 2. Os retornos e resultados de suas aplicações. Professor, está lá 200 milhões de reais no BASA aí, no BASA. O BASA não vai deixar parado, assim, ele vai o quê? Aplicar. Então, o resultado dessa aplicação para o BASA vai ser o quê? Uma fonte do recurso. O resultado da remuneração dos recursos normalmente, momentaneamente não aplicados, calculado com base no indexador oficial. Aquele exemplo que eu passei para você, o 2. Retorno dos resultados da sua aplicação, ou seja, pelo pagamento de juros, né? Tudo bem que é diferenciado, mas paga um jurinho, então tem que voltar esse dinheiro. Contribuições, doações, financiamentos e recursos de outras origens concedidos por entidades de direito público, privado, nacionais ou estrangeiro. Ou seja,
Cara, você pode ter lá uma doação do FMI, Fundo Monetário Internacional, de 10 bilhões, né, 10 milhões de reais aí. Pode ser uma fonte de aplicação desses recursos, né? Dotações orçamentárias ou outros recursos previstos em lei. Ou seja, a União pode estar destinando no seu orçamento anual algum recurso extra, mas não faz isso porque 3% dessa arrecadação é dinheiro, viu? Parágrafo único. Nos casos dos recursos previstos no inciso 1, que são os 3%, será observada a seguinte contribuição. Prestem muita atenção que isso aqui é assunto de prova. Então é 3% para 3 fundos, né? Sendo que o Nordeste é metade, não está assim? Vamos cá. 0,6% para o Fundo Constitucional do Norte. 1,8% para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e 0,6% para o Centro-Oeste, né? Somando aqui, nós vamos ter o quê? Os famosos 3% do imposto de renda mais do IPI, né? Olha aí. Então, os 3% de tudo que arrecada é essa distribuição. Chama a atenção para vocês que na Constituição ele fala de metade, na lei também, né? Ó, metade. Então, não pode ser menos que a metade, entendeu? Mas 1,8% é permitido, não está aqui ferindo a Constituição. Bacana, cara, questão de prova, cara. O cara vai querer saber, entendeu? O cara vai querer saber esse percentual, cara, e não tem erro, né? O que eu falei para vocês? Examinador gostam de 3 coisas: novidade, exceção e números, né? Artigo 7º. A Secretaria do Tesouro Nacional. Por que a Secretaria do Tesouro Nacional? Porque é o seguinte, é o Tesouro que vai arrecadar, tá? O Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro, que vai arrecadar o IPI e o Imposto de Renda. Liberará ao Ministério da Integração Nacional. Então é o seguinte, vem comigo. Então, o Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Tesouro, repassa para quem? Para o Ministério da Integração Nacional, que vai ser o órgão de desenvolvimento. Então, essas superintendências aí da Sudem, vai ficar todas elas vinculadas aonde? No Ministério da Integração Nacional. Nas mesmas datas e no que couber, segundo a mesma sistemática adotada na transferência dos recursos dos fundos de participação dos estados e do DF e dos municípios, os valores destinados aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, cabendo ao Ministério da Integração Nacional, observada essa mesma sistemática, repassar os recursos diretamente a favor das instituições federais de caráter regional e do Banco do Brasil. Gente, instituições federais de caráter regional, são 2, BASA e BNB, ok. Então, professor, e aí, professor? Vamos lá, vamos explicar para vocês, aqui você tem que entender. Esse tipo de assunto, cara, está no seu edital, vai cair na prova, questão certa. E é muito fácil você pontuar. 3% sobre imposto de renda e o IPI. Quem que arrecada isso aí? Secretaria da Fazenda, da Receita Federal. A Secretaria da Receita Federal faz parte do Ministério da Fazenda. Então, porque é o órgão arrecadador, está lá a atribuição dele. Então, ele arrecada esse recurso, ele repassa todo esse recurso para o Ministério da Integração Nacional. O Ministério da Integração Nacional vai passar para as devidas superintendências e, claro, para as instituições financeiras federais e de caráter público. Muito interessante que o legislador quis que a sistemática desse recurso seja padronizada tanto para o FPM e para o FPE. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios e FPE dos Estados. A mesma sistemática para não ter burocracia. Parágrafo único. O Ministério da Fazenda, por que Ministério da Fazenda? Ministério da Fazenda porque a Secretaria do Tesouro Nacional fica na onde? Fica no Ministério da Fazenda. Informará mensalmente ao Ministério da Integração Nacional as respectivas superintendências regionais de desenvolvimento, Sudam e Sudene, e aos bancos administradores dos fundos constitucionais, BASA, BNB e BB, a soma da arrecadação do imposto sobre a renda de proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados. O valor das liberações efetuadas para cada fundo,
bem como a previsão das datas e valores, 3 liberações imediatamente subsequentes. Então, ele já faz uma previsão financeira, né? Vamos lá. Artigo 8º, muito importante, cara. Os fundos gozarão de isenção tributária. Ó, mais um privilégio, né? Então, esses fundos, os 3 fundos, eles gozarão de isenção tributária, estando os seus resultados, rendimentos e operações de financiamentos livres de qualquer tributo ou contribuição, inclusive o Imposto sobre Operações de Crédito, o IOF, impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e as contribuições do PIS, PASEPS e do Fim Social. Se você pega, você, pessoa física normal, está com um dinheirinho, vai lá e faz uma aplicação. E aí, prof, cara, você vai pagar tributos. Tem um dinheirinho sobrando aí desses fundos. O cara vai lá, instituição financeira de caráter regional, faz uma aplicação. E aí, prof, beleza, ele vai só ganhar, cara, não vai pagar o quê? Porque tem isenção tributária, tá? Isenção tributária, tá certo? 9. Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, os bancos administradores poderão repassar recursos dos fundos constitucionais a outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com capacidade técnica comprovada e com estrutura operacional e administrativa aptas a realizar em segurança no estrito cumprimento das diretrizes e normas estabelecidas nos programas de crédito especificamente criados com essa finalidade. Ou seja, então aqui o BNB, por exemplo, tá? O BNB pode aí fazer um convênio aí, pode fazer aí tá certo? Ele pode fazer um convênio, né, para o Banestes, por exemplo, do Espírito Santo, está atuando nessa linha de crédito do FNE, né? Sudeco, Funcab 2017, cargo de analista. A respeito da Lei 8.727, que institui o FCO, assinale a alternativa correta, né? Vem comigo aqui. Ele quer o quê? A alternativa correta. Não possui como uma de suas diretrizes a preservação do meio ambiente. Está errado, né? Porque não só o FCO, mas todos os fundos do Nordeste e do Norte, têm como uma diretriz claramente prevista na lei, que é a preservação do meio ambiente. Inclusive, eu expliquei para vocês que eu assisti uma palestra, né, aí do Sebrae, na qual tem uma linha de crédito do FCO para investimento em captação de energia solar para transformação de energia elétrica, né? Ou seja, na linha de preservação do meio ambiente. Então está errado. B. É financiada exclusivamente por meio de porcentagem do produto de arrecadação do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Está errado, né? Por que está errado? Porque, primeiro, não é só o IPI, também o imposto de renda, e nós temos outras fontes também aí que compõem esse fundo, né? Entre uma delas, os resultados e retribuições das aplicações, pode ter doações de instituições financeiras, pode ter dotações orçamentárias nos respectivos orçamentos. Então, está errado a letra B. Letra C. O FCO goza de isenção tributária, exatamente goza de isenção tributária, então o gabarito é letra C, salvo engano, é o que está previsto no artigo 9º da lei, né? D. A administração do FCO está realizada conjuntamente com os fundos constitucionais do Norte e do Nordeste? Está errado. Outra coisa muito importante que essa legislação fez é o seguinte, né? O que acontece? Essa legislação, ele criou o seguinte: a administração dos fundos, né, são 3 fundos, então são 3 administrações diferentes, 3 conselhos gestores diferentes, não é uma só para todo mundo, isso está dizendo aqui. E o FCO é administrado exclusivamente pelo Ministério da Integração? Não. O Ministério da Integração vai ser o órgão que vai centralizar os recursos, depois repassar para as respectivas instituições financeiras. Então, está errada a letra E. Gabarito correto, letra C. Artigo 9A, vem comigo. Os recursos dos fundos constitucionais poderão ser repassados aos próprios bancos administradores, para que estes, em nome próprio e em seu risco exclusivo, realizem as operações de crédito autorizados pela Lei 10.117, de 2 de janeiro de 2001.
em nome próprio e com seu risco exclusivo, né? Primeiro, que essas instituições financeiras não vão gastar um centavo para captar esse recurso. Tá aí. Professor, você teve louco, você tem dois casos aqui do FCO. Um cara que pagou e outro cara que não pagou. Cara, esse cara que não pagou o FCO, e nem vai pagar, porque eu conheço ele já falou que não tem interesse, não tem recurso, nem se quisesse não teria como pagar. Esse cara falou o seguinte, cara. O que acontece? O Banco do Brasil, que é a instituição financeira operadora do FCO no Mato Grosso, na região centro-oeste, perdão, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, cara. O banco vai pagar e vai ter que repor esse recurso aí para o fundo do bolso dela. O montante do repasse a que se refere o caput estará limitado à proporção do patrimônio líquido da instituição financeira fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Só para vocês lembrarem, o patrimônio líquido, por exemplo, do BASA é em torno de 1,7 bilhões de reais, né? Não só como o BASA, com todos os bancos aí tem seu patrimônio líquido, né? O que acontece? Então, o Conselho Monetário Nacional ele vai estipular um percentual sobre esse patrimônio líquido para fazer as suas realizações, para fazer o quê? Para fazer as suas transações financeiras. Então, o FCO não fica aí estipulado aí sobre esses percentuais dessa normativa do Conselho Monetário Nacional. O retorno dos recursos aos fundos constitucionais se subordina à manutenção da proporção que se refere o parágrafo 3º e independente do adimplemento pelos mutuários das obrigações contratadas pelas instituições financeiras de tais recursos, ou seja, preservação do fundo, né? Terceiro, o retorno dos recursos dos fundos constitucionais em decorrência de redução de patrimônio líquido das instituições financeiras será regulada pelo Conselho Monetário Nacional. Ok? Então, isso aqui não cai muito em concurso, né? Professor, próximo item é o item dos encargos financeiros, né? Dos encargos financeiros foi revogado pela lei, pelas seguintes leis aí, né? Então, artigo 10, 11 e 12 foram revogados. Disso, vamos agora da administração. São quantos fundos? 3 fundos. Então, 3 fundos, 3 administrações. Então, você tem que entender a estrutura de gestão desses fundos. Artigo 13. A administração dos fundos constitucionais de financiamento Norte, Nordeste e Centro-Oeste será distinta e autônoma, observadas as atribuições previstas em lei, exercidas pelos seguintes órgãos. Questão de prova. Quantos fundos? 3 fundos. Cada fundo vai ter uma administração distinta, separada e autônoma, tá certo? E quais são os órgãos que vão fazer essa administração? Tá aqui. Primeiro órgão, tá? São distintas e autônomas, isso cai em prova. Conselho Deliberativo das Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia, Centro-Oeste e Norte e Nordeste. Então, nós temos aí, tem a Sudene, Sudam e a Sudeco, né? Sudam, Sudene e Sudeco, né? Então, 3. Então, é o seguinte, ó. Conselho Deliberativo das Superintendências da Amazônia vai cuidar do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste do FCO. Tá? Então, esse Conselho Deliberativo das Superintendências aí faz parte, né? É o órgão máximo deles. O que mais, professor? Nós temos aqui o Ministério da Integração Nacional, porque essas 3 superintendências estão aí subordinadas, vinculadas ao Ministério da Integração Nacional, inclusive a Secretaria do Tesouro repassa o recurso via Ministério. E, finalmente, nós temos quem? As instituições financeiras de caráter regional e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não é de caráter regional, né? Tá certo? Não é de caráter regional, tá? Não é de caráter regional. Então, o Banco do Brasil vai estar atendendo. Então, tem um BASA que vai ser para o Nordeste, para o Norte, o BNB para o Nordeste, né? E nós não temos aí a instituição, e no Centro-Oeste vai ser o Banco do Brasil. Cabe o Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo, cada um tem o seu. Amazonas, Norte, Amazonas, Nordeste e Centro-Oeste.
Cabe ao Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento das Regiões Norte, né? Olha só, que cabe ao Conselho, né? Estabelecer anualmente as diretrizes, prioridades e programas de financiamento dos fundos constitucionais de financiamento em consonância com o respectivo Plano Regional de Desenvolvimento. Então, a superintendência tem que atender o plano regional. Tá? Por exemplo, quando eu falei para vocês que hoje o plano regional é energia solar, então é a diretriz. E, claro, com certeza, os outros 3 fundos aí também devem estar atuando nessa área. Aprovar anualmente até o dia 15 de dezembro os programas de financiamento de cada fundo para o exercício seguinte, estabelecendo, entre outros parâmetros, os tetos de financiamento por mutuário, né? Vem comigo aqui. 3. Avaliar os resultados obtidos e determinar as medidas de ajustes necessários ao cumprimento das diretrizes estabelecidas e a adequação das atividades de financiamento às prioridades regionais. E, finalmente, 4, encaminhar o programa de financiamento para o exercício seguinte, a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, juntamente com o resultado da apreciação e o parecer aprovado pelo colegiado, a comissão mista permanente que trata o parágrafo 1º. Isso aqui é a comissão mista permanente do orçamento, ou seja, esses conselhos têm que encaminhar lá para o Congresso Nacional, que é representante do povo, como é que está andando a aplicação desses recursos. Parágrafo único. Até o dia 30 de outubro de cada ano, as instituições financeiras federais, de caráter regional, encaminharão a apreciação do Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional, proposta de aplicação dos recursos relativos aos programas de financiamento para o exercício seguinte, o qual será aprovado até o dia 15 de dezembro. Então, cada instituição financeira encaminha aí para o Conselho uma proposta de aplicação. 14A. Então, nós temos 3 pessoas que compõem a administração dos fundos. Primeiro, os conselhos. São quantos? 3, já explicamos. Segundo, o Ministério da Integração Nacional. E o Ministério o que cabe ao Ministério da Integração Nacional está no 14A. Estabelecer as diretrizes e orientações gerais para a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de forma a compatibilizar com os programas de financiamento, com as orientações da política macroeconômica, das políticas setoriais e da política nacional de desenvolvimento. Parágrafo único. O Ministério da Integração Nacional exercerá as competências relativas dos conselhos deliberativos na Superintendência de Desenvolvimento da região Norte e Nordeste, de que trata o artigo 14, né, se instalando os mencionados conselhos. Ok, tranquilo, vem comigo aqui, né? 15. O que vai falar do 15? O 15 vai falar das instituições financeiras regionais, né? Nós já falamos, BASA e o quê? Banco Nacional do Nordeste. São atribuições de cada instituições financeiras federais de caráter regional e do Banco do Brasil. Primeiro, aplicar os recursos e implementar a política de concessão de crédito de acordo com os programas aprovados pelos respectivos conselhos deliberativos. Definir normas, procedimentos e condições operacionais próprias da atividade bancária, respeitadas, dentre outras, as diretrizes constantes dos programas de financiamentos aprovados pelos conselhos deliberativos de cada fundo. Analisar as propostas dos seus múltiplos aspectos, inclusive quanto à viabilidade econômica e financeira do empreendimento, mediante exame da correlação custo-benefício e quanto à capacidade futura de reembolso do financiamento almejado, para, com base no resultado dessa análise, enquadrar as propostas nas faixas de encargos de deferir crédito. Ou seja, vai fazer essa análise, né? Formalizar contratos de repasse de recursos na forma prevista no artigo 9º. Prestar contas sobre os resultados alcançados, desempenho e estado dos recursos e aplicações do Ministério da Integração Nacional e dos respectivos conselhos deliberativos. 6. Exercer outras atividades inerentes à aplicação dos recursos, à recuperação de créditos, inclusive nos termos definidos nos artigos 15b, c e d, à renegociação de dívidas,
de acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional, por meio de proposta do Ministério da Integração, definirá as condições em que os bancos administradores poderão renegociar dívidas, limitando os encargos financeiros de renegociação aos estabelecidos pelo contrato de origem da operação a inadimplida. Né? Que é isso, né, cara? Lembra do caso que eu falei para você de um cara que não pagou? Então, o banco tentou renegociar de tudo que é jeito, né, cara? Aí ele está atendendo as regras aqui, né? Ok, vem comigo aqui, né? Artigo 16, muito importante para os nossos estudos. O Banco da Amazônia, BASA, e o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, e o Banco do Brasil são administradores do Fundo Constitucional do Financiamento do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste, tá certo? Então, cada um tem. Então, olha aí os 3 bancos aí, né? Cara, fazer concurso para qualquer um desses bancos pode cair essa lei. O Banco do Brasil transferirá a administração do patrimônio e operações dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, para o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, após a sua instalação e entrada em funcionamento, conforme estabelece o artigo 34, parágrafo 11, das disposições constitucionais transitórias, né? E aí, prof? Aí o seguinte, nós temos o BASA, Amazônia. Nós temos o quê? O BNB, Nordeste. E na Constituição Federal, lá no artigo 34, parágrafo 11 do ato das disposições transitórias, né? Temos aí a previsão da criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, né? E, infelizmente, né, cara, esse Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste ainda não foi criado, né? Quando for criado esse banco, tá? Essa parte que quem administra é o Banco do Brasil vai deixar de fazer essa administração e vai passar por essa entidade aqui que é de caráter regional. Terminando, aqui é artigo por artigo. 17A. Os bancos administradores dos fundos farão jus à taxa de administração sobre o patrimônio líquido dos respectivos fundos apropriada mensalmente nos artigos percentuais. Então, vem comigo aqui, tá? Professor, o que o banco ganha com isso? Ganha isso aqui. Taxa de administração sobre o patrimônio. Está aí. Apropriada mensalmente. Aí teve a medida provisória de 2017, né? Vem cá. 3% ao ano até 2018. Está regressivo, né? Está reduzindo o lucro dos bancos, né? 2,7 décimos até 2019. Ó. 2,4 décimos até 2020. 2,1 décimo até 2021. 1,8 décimos até 2022. E, finalmente, 1,5, tá, até 2023. Então, aqui é a taxa de administração que esses bancos ganham. É dinheiro, né, cara? É muito dinheiro, cara. Com certeza, né? Um grande benefício para os bancos aqui, né? Ainda bem que é banco público, né? Graças a Deus, né? Então, essa aqui é a taxa de administração. Vamos lá, reta final aí. Do controle da prestação de contas, com certeza aqui tem recursos públicos, então o controle e a prestação de contas deve ser bastante rigorosa. Cada fundo terá contabilidade própria. Claro que se tem administração distinta, vai ter contabilidade própria, né? Registrando todos os atos e fatos a ele referentes, valendo-se para tal do sistema contábil da respectiva instituição financeira federal de caráter regional, no qual deverão ser criados e mantidos subtítulos específicos para esta finalidade, com apuração dos resultados à parte. 18A. Observadas as orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional,
As Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia Norte, Amazônia Nordeste e Centro-Oeste são responsáveis pelo funcionamento de ouvidorias, tá? Então tem que ter ouvidorias para atender às sugestões e reclamações dos agentes econômicos e suas entidades representativas quanto às rotinas e aos procedimentos empregados na aplicação dos recursos do respectivo Fundo Constitucional de Financiamento. As instituições financeiras federais de caráter regional farão publicar semestralmente os balanços dos respectivos fundos devidamente auditados. Duas informações aqui. Gente, examinador adora o quê? Números. Então, ó, vai publicar o quê? Os balanços, né? Ó, semestralmente, devidamente auditados por auditores independentes. 20. Os bancos administradores dos fundos constitucionais de financiamento apresentarão semestralmente ao Ministério da Integração Nacional e às respectivas superintendências regionais de desenvolvimento relatórios circunstanciados sobre atividades desenvolvidas e os resultados obtidos. Parágrafo 1º. O exercício financeiro de cada fundo coincidirá com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, para fins de apuração dos resultados, de acordo com a contabilidade, né? Ok? Vamos lá, importante, né? O que eu falei para vocês aqui, ó. No 19, ó, apresentar semestralmente, devidamente auditados. Que tipo de auditor? Parágrafo 2º do artigo 20. Deverá ser contratada auditoria externa às expensas do fundo para a certificação do cumprimento das disposições constitucionais e legais estabelecidas além do exame das contas e outros procedimentos usuais de auditagem, né? Professor, por que isso, professor? Porque nós temos a auditoria independente, para não ser influenciada, para ter aí uma real situação. Vamos lá, finalmente, nós estamos aqui no último capítulo assim, da lei, que é das disposições gerais e transitórias, né? Então, artigo 21, aqui são coisas de encerramento da lei, coisas transitórias, né? Até a aprovação da proposta prevista no inciso 1 da artigo da lei, ok, isso aqui não é importante, né? Dentro de 60 dias, a partir da publicação desta lei, as instituições financeiras federais de caráter regional apresentarão aos conselhos deliberativos respectivas superintendências de desenvolvimento, ok, propostas para os programas de financiamento, ok, né? Após as operações realizadas, aprovação, nada de importante, e aqui esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga-se as disposições em contrário, né? Antônio Paz de Andrade, né? Paulo Ximenes e Antônio João Alves Filho aí, são quem fez a 1989, né? Esse cara aqui, ele era aí o presidente do Congresso Nacional, na época era José Sarney, deveria estar em viagem, ele sancionou essa lei aí. Bacana, meus amigos. Assim, nós terminamos essa aula, a Lei 7.827. Eu sei que é uma aula cansativa, é uma aula exaustiva, mas aqui você pode ter certeza absoluta, se você assistiu essa aula até o fim, está até agora comigo, se você fazer duas leituras secas da lei, eu garanto que você vai acertar todas as questões sobre esse assunto. E aqui é uma coisa que eu considero de vocês, meus amigos, né? Olha, Aristóteles, né? O que é um amigo? A única alma habitada em dois corpos, né? Alma de espírito, né? Então as pessoas elas se identificam entre si, né? Olha, Aristóteles, né? 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo disse isso, e até hoje é válido, né? Pessoal, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau.